apoio que você precisa está aqui. Convenção Sileb, Convenção Internacional de Líderes Evangélicos no Brasil. Informações: 11 9 92 28 78 54. O apoio que você precisa está aqui. Convenção Sileb. A paz do Senhor, queridos, que Deus em Cristo abençoe sua vida. E nós estamos aqui diretamente dos estúdios da TV Sileb, Sileb TV, com o nosso reverendo Leonard, dos Estados Unidos da América, em Michigan, o nosso ministro da Convenção International. Amém? And I'm so excited to be a part of Sileb TV, and I'm excited what God is going to do through my life through SimLab TV. So I'm excited to be a part and working with Pastor Tiago and believing God for great things through this ministry. Glória a Deus, o nosso ministro agora representante dos Estados Unidos, para a glória do nome do Senhor. Esse é o crescimento da nossa instituição, Convenção Sileb Ligados na Videira. Que Deus em Cristo abençoe a todos, queridos. Novidades estão por vir. Amém? Amen. Thank you. Thank you, Michael. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Guerra, presidente da IEACPN, Igreja Evangélica Avivamento e Cura para as Nações em Paraisópolis. E eu estou aqui nos estúdios da TV Sileb para o quadro Palavra Sileb. E eu tenho algo de Deus para compartilhar sobre a sua vida no dia de hoje. E se você puder, aí onde você está, abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo 40, e o versículo de número 33, Êxodo 40, 33, a Bíblia diz: E ele levantou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou cortina da porta. Assim Moisés terminou a obra. Assim Moisés terminou a obra. Eu quero iniciar essa ministração perguntando para você que me assiste: até onde você tem sido obediente à voz do Senhor? Até onde você tem sido obediente àquilo que Deus tem direcionado sobre a sua vida? Deus é um Deus de direcionamento. Deus é um Deus que dá as suas medidas necessárias a cada um. Mas para isso, nós que somos o seu povo, precisamos ser um povo obediente. Afinal, as medidas são do Senhor. E elas são dadas a cada um de nós para serem obedecidas. A Bíblia diz que Deus ordena que Moisés construa um tabernáculo. E esse tabernáculo, Deus indica a madeira que deveria ser usada. Deus indica as cores de todo o tabernáculo, a cortina, a vestimenta e até mesmo quem deveria trabalhar naquele tabernáculo. Ou seja, todas as medidas de tudo que deveria ser feito, o próprio Deus direcionou ao povo naquele dia. Mas lembre-se, direcionamento vem através de uma pessoa. Deus levantou Moisés para que Moisés direcionasse o povo naquele dia. Mas compreenda uma coisa, Moisés teve que ser extremamente obediente à medida que Deus havia dado a ele. Moisés precisou ser fiel àquilo que Deus havia proporcionado a ele. Afinal, Deus ama um povo obediente. A Bíblia diz que Deus não quer sacrifícios, Deus ele requer a nossa obediência. Há muitas pessoas sacrificando, mas não estão obedecendo, quando na verdade elas deveriam apenas obedecer à voz de Deus, para que as coisas acontecessem naturalmente em suas vidas. Imagine só, se Moisés não tivesse obedecido às medidas que Deus havia dado a ele, e tivesse feito do jeito dele.
utilizado a madeira que ele gostaria, as cores que ele gostaria. Não, ele obedeceu à voz de Deus. Afinal, Deus havia dado direções a ele. Deus havia dito para ele quem deveria trabalhar, altura, largura, cores, madeira, tudo foi direcionado pelo próprio Deus. E na nossa vida não é diferente. Deus nos dá direcionamentos que devem ser executados. Deus nos dá direcionamentos que devem ser obedecidos. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas note, a vontade de Deus, não a nossa vontade. A vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita e ela é agradável, mas não é agradável a nós. Não é boa para nós e não é perfeita para nós. Porque a vontade de Deus sempre vai confrontar aquilo que nós estamos vivendo. A palavra de Deus sempre vai confrontar a nossa realidade e o nosso desejo. Por isso devemos obedecer a Deus e não aos homens. Por isso devemos obedecer a palavra de Deus, o direcionamento que Deus nos dá. Porque muitas das vezes Deus te dá direções, Deus te dá sonhos, Deus te dá projetos. E nós, erroneamente, vamos pedir direcionamento a pessoas erradas. Pessoas que não acreditam naquilo que Deus está fazendo. Pessoas que não estão crescendo juntamente conosco no propósito que Deus determinou para cada um de nós. E certamente elas vão querer mudar as direções que Deus dará. Elas vão querer fazer do jeito delas. Elas vão querer fazer do gosto delas e não da maneira que Deus está ordenando. E através do texto que lemos, eu vim dizer para você nesse dia: obedeça às medidas que Deus está lhe dando. Obedeça o direcionamento que Deus está te dando. Porque Deus é um Deus que direciona o seu povo para o seu propósito. O propósito de Deus, as bênçãos do Senhor, Provérbios 10, 22, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Há muita gente sofrendo porque está fora da vontade de Deus. Há muita gente sofrendo porque não está cumprindo o direcionamento que Deus deu e tenta remediar, colocando pessoas para fazer aquilo que Deus não mandou fazer, trocando, colocando terceiros, terceirizando aquilo que Deus mandou que ela executasse. E talvez você que me assiste tenha vivido esses dias de terceirização, dias que Deus tem te dado direcionamentos e você tem terceirizado eles, dizendo para que outras pessoas façam, dizendo para que outras pessoas realizem aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Essa palavra no dia de hoje é um encorajamento de Deus para a sua vida, para que você não tenha medo de obedecer aquilo que Deus está dizendo para você, que você não tenha medo de concretizar a direção que Deus está te dando. Lembre-se, toda direção vinda do alto, ela vai causar algumas situações terrenas, porque nem todo mundo vai acreditar que foi Deus que falou com você. Nem todo mundo vai achar que tem que ser dessa maneira. Muitos vão tentar mudar, muitos vão tentar palpitar, mas o Senhor, através desta palavra, está dizendo que é necessário que você obedeça todas as medidas que Ele tem te ordenado. Obedecer as medidas, obedecer os direcionamentos de Deus nos trazem resultado, mas desobedecer a Deus nos causa consequência. Quantas pessoas na Bíblia que desobedeceram a Deus, desobedeceram as medidas e assim criaram consequências para a sua vida, consequências desnecessárias. Quantas vezes Saul, rei da nação de Israel, desobedeceu a Deus e assim trouxe consequências para o seu reinado. Até a certa vez que o próprio Deus usa o profeta Samuel para dizer: você está sacrificando, mas não está obedecendo. Eu não quero o seu sacrifício, eu quero a sua obediência. E porque você não está obedecendo, o reinado não te pertence mais. Então preste atenção, podemos perder oportunidades, podemos perder as bênçãos de Deus sobre a nossa vida por não obedecer às medidas que Deus está direcionando a cada um de nós.
nesse dia, através dessa poderosa palavra aos nossos corações, o Senhor está te dizendo: obedeça. Não tenha medo de obedecer às medidas que Deus está te dando. Não tenha medo das afrontas que talvez você esteja sofrendo. Não tenha medo das retaliações que talvez você esteja sofrendo, porque maior é aquele que te prometeu. Maior é aquele que te chamou e te escolheu para um grande propósito nessa terra. Obedeça às medidas. As medidas virão contrárias àquilo que você está acostumado. Deus, ele é especialista em causar intrigas no nosso coração, porque muitas das vezes nós estamos acostumados com certas áreas da nossa vida e Deus vem para mudar completamente. Deus vem para nos levantar de um jeito completamente diferente. Jeremias capítulo 1, a Bíblia diz que Deus vai levantar Jeremias como profeta da nação de Israel. Mas entenda, Jeremias, ele vem de uma classe sacerdotal, ele não podia ser profeta, ele deveria, pela própria lei de Deus, ser um sacerdote. Mas a Bíblia diz que o Senhor diz a ele: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, Jeremias 1,5. E as nações eu já havia te dado por profeta. Antes que Jeremias viesse à terra, Deus já tinha medidas para Jeremias. Antes de Jeremias nascer, Deus já tinha direcionamento para ele. E agora ele está ouvindo a direção e ele tem uma escolha: obedecer ou desobedecer, prosseguir naquilo que Deus está falando ou insistir em um sacerdócio que Deus não tem para ele. Quantas pessoas estão insistindo em áreas que Deus não quer? Quantas pessoas estão batendo em portas que Deus não quer abrir? Quantas pessoas estão orando, pedindo coisas que não são da vontade de Deus? E a Bíblia diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque nós, por não conhecermos a vontade de Deus, pedimos de forma errada. E o Senhor no dia de hoje está lhe dizendo: obedeça. Não tenha medo de obedecer. Permita que a palavra de Deus confronte a sua vida, confronte aquilo que você está vivendo no dia de hoje, para que você viva a vontade de Deus sobre a sua vida, para que você viva aquilo que Deus determinou e não aquilo que as pessoas querem que você viva. Em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João estão subindo na porta do templo Formosa, e a Bíblia diz que eles olham para um homem coxo à beira do caminho. O homem olha para ele e pede esmola. Pedro e João, olhando para ele, diz: olhe para nós. Nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele coxo é curado instantaneamente, entra com Pedro e João no templo, glorificando e louvando o nome do Senhor. Mas entenda, Pedro e João estavam obedecendo uma medida, estavam obedecendo uma ordem, um direcionamento. Um dia Jesus disse: vão por todas as cidades, preguem o evangelho do reino e curem todos os doentes. Eles estavam obedecendo o direcionamento do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que os sacerdotes, os escribas e muitas pessoas ficaram enfurecidas com aquela cura. E aí eles são presos e levados ao sinédrio, são interrogados e são ordenados a parar de pregar e a parar de curar no nome de Jesus. Note, sempre vai existir alguém que vai tentar impedir você de obedecer às medidas de Deus. Sempre vai aparecer alguém para tentar contrariar o seu direcionamento. Mas aqueles homens sabiam o que estavam fazendo, conheciam a vontade de Deus para a vida deles, e por isso não retrocederam um passo atrás, porque sabiam qual era a vontade de Deus para a sua vida. E eu te pergunto agora: você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o direcionamento que Deus tem te dado? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem obedecido às medidas que Deus está te dando? Ou você está as deixando de lado e apenas sacrificando? Aqueles sacerdotes disseram: não preguem mais em nome de Jesus, não curem mais em nome de Jesus. E lá no livro de Atos, a Bíblia diz que eles olham para eles, Atos capítulo 4, versículo 20, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Sabe o que é isso? Eu não vou deixar de obedecer às medidas.
Eu não vou deixar de obedecer aquilo que Deus está me dizendo. Eu não vou deixar de obedecer porque alguém está falando para não obedecer. Eu não vou deixar de obedecer porque eu estou sendo perseguido. Eu não vou deixar de obedecer porque alguém está me caluniando. Eu não vou deixar de obedecer porque situações contrárias se levantaram contra a minha vida. Eu vou obedecer porque obedecer gera resultado. Obedecer às medidas gera resultado sobre a vida de pessoas. Moisés obedece às medidas e constrói o tabernáculo do jeito de Deus. Não do jeito dele, não do jeito de Arão, não do jeito do povo, do jeito de Deus. Eu vim dizer para você no dia de hoje, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Quer ser abençoado, quer prosperar, quer fazer as coisas corretas, faça do jeito de Deus. Quer ver portas se abrirem, faça do jeito de Deus. E não se preocupe com as outras coisas. A Bíblia é clara, nós lemos o texto, Êxodo 40:33, Moisés termina a obra. E quando Moisés termina a obra, algo surpreendente acontece. No versículo 34 diz: então uma nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Note, após Moisés terminar a construção do tabernáculo, após Moisés terminar toda a obra, após Moisés obedecer às medidas, a Bíblia diz: uma nuvem cobriu a tenda, a glória do Senhor veio sobre o tabernáculo. A obediência de Moisés gerou benefícios e resultados não só na vida dele, gerou resultado na vida de uma nação inteira. Porque se você continuar lendo, a Bíblia diz no versículo 36, que quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prosseguiam em todas as suas jornadas. Moisés ter obedecido à medida de Deus trouxe direcionamento para toda uma nação. Moisés ter obedecido às medidas trouxe direcionamento para toda a nação. Toda a nação foi abençoada através da obediência de uma pessoa. Toda a nação foi direcionada porque uma única pessoa obedeceu às medidas de Deus e fez com que as outras pessoas concluíssem a obra. Moisés obedeceu e a nação foi abençoada. E eu estou aqui para te dizer, a tua casa depende da sua obediência. O seu ministério depende da sua obediência. As suas finanças dependem da sua obediência. O seu casamento depende da sua obediência. A criação de seus filhos depende da sua obediência. Não adianta fazer sacrifícios. Não adianta sacrificar e não obedecer à direção e às medidas que Deus está te dando. Olhe para a Bíblia e veja a importância de ser obediente à voz de Deus. Toda a nação foi abençoada, toda a nação foi próspera, toda a nação foi transformada através daquele tabernáculo. A glória de Deus veio para a nação. A glória de Deus, a nuvem de Deus desceu sobre o tabernáculo e todos puderam contemplar naquele dia. Todos puderam contemplar o resultado, todos puderam contemplar os benefícios de ser uma pessoa obediente. Eu digo para você, tem alguém na sua casa que depende da sua obediência. Tem alguém na sua família que depende da sua obediência. Talvez a empresa que você tem e você está dizendo, eu não sei o que fazer para poder captar clientes, não sei o que fazer para prosperar, e o Senhor está te dizendo, obedeça às medidas que Deus está te dando. Talvez você me assiste e diz, pastor, o meu casamento está destruído, eu não sei o que fazer, e o Senhor diz para você, obedeça às medidas da palavra de Deus, aquilo que Deus está proporcionando para a sua vida. O seu ministério, obedeça às medidas que o Senhor está te dando. Porque da mesma forma que há resultados na obediência, há consequências nas nossas desobediências. Quando nós desobedecemos a Deus, a consequência é clara. A Bíblia vai dizer de um homem que era cheio do Espírito Santo, o nome dele era Sansão. Pela obediência dele, toda a nação deveria ser abençoada. Ele era um dos juízes da nação de Israel.
Pela obediência dele, toda a nação deveria ser abençoada. A nação prosperaria, a nação cresceria, a nação teria tempos de paz. Mas a Bíblia diz, e muitos conhecem essa história, que a desobediência de Sansão causou consequências. A desobediência daquele homem causou consequências não somente a ele, mas a toda a nação. Toda a nação provou das consequências. Sansão provou e a nação também. Então não ache que se você desobedecer, a sua casa não vai pagar. Não ache que se você desobedecer as medidas que Deus está te dando, o seu casamento não vai sofrer. Os seus filhos não vão sofrer, a sua empresa não vai sofrer, o seu ministério não vai sofrer. Entenda, há pessoas envolvidas. Há pessoas envolvidas nisso. Eu estou aqui para te dizer, em nome de Jesus, se levanta desse medo e coloca em prática tudo aquilo que Deus está falando. Se levanta desse medo, se levanta desse complexo de inferioridade e obedeça às medidas que Deus tem proposto sobre a sua vida. Obedeça às medidas que Deus está te dando, e eu tenho certeza que você vai prosperar. Eu tenho certeza que você vai viver o melhor de Deus sobre a sua vida. Só há um jeito de obedecermos. Só há um jeito de, ao invés de sacrificarmos, obedecermos à voz de Deus. É quando nós não vivemos mais para as nossas vontades. Quando nós deixamos de viver para as nossas vontades e começamos a viver a vontade de Deus, então nós conseguimos ser obedientes. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 36. A palavra do Senhor diz ali: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos levados como ovelhas mudas para o matadouro. O que Paulo está escrevendo ali? Paulo está dizendo que eu preciso morrer, você precisa morrer. Por amor de ti, por amor do Senhor, somos entregues à morte todos os dias, a morte do nosso eu, a morte da nossa vontade, a morte dos nossos desejos, o alto sacrifício. João 12, 24, Jesus dá um segredo glorioso: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não pode dar fruto, mas se morrer, ele dá muito fruto. Preste atenção nessa palavra. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não dá fruto, mas se morrer, ele vai dar fruto. Jesus estava dizendo da sua própria morte, que se ele estivesse em vida não teria fruto, mas se ele entregasse a sua vida por muitos, haveria frutos. Se ele obedecesse às medidas que o Pai proporcionou e deu para ele, se ele obedecesse às medidas da cruz, pessoas seriam alcançadas e os frutos seriam as muitas conversões que ocorreu após a ressurreição de Cristo. Então entenda uma coisa, no dia de hoje eu quero te dizer isso em nome de Jesus. Você precisa entender que a sua morte diária, ou a morte para o seu eu, a morte para as suas vontades, a morte para os seus desejos, ela vai trazer benefícios e resultados, não só para você. Muitos serão abençoados, muitos serão abençoados, muitos serão tocados através da sua obediência. É uma decisão sua. Se você decidir obedecer à voz de Deus, se você decidir obedecer à palavra do Senhor, tenha certeza, milagres vão acontecer. Pessoas serão abençoadas, pessoas serão visitadas, e você vai contemplar isto com os teus olhos. Você vai contemplar isto com os teus olhos. Não é difícil obedecer, basta morrer. 2 Coríntios 4,12, Paulo escreve: a morte opera em nós e a vida opera em vós. Olha o que Paulo está dizendo: para que vocês vivam para Cristo, eu preciso morrer para minhas vontades. Para que vocês vivam para Cristo, eu preciso obedecer às medidas. E obedecer às medidas é morrer para os meus desejos. Deus dá uma medida para cada um. Quando Paulo é escolhido, em Atos capítulo 9, você sabe da história, a Bíblia diz que ele cai do cavalo após ter um encontro com Jesus. Ele fica cego por 3 dias. Ananias recebe uma visitação do Senhor, e o Senhor diz para ele:
vai à rua chamada direita, lá vai estar Saulo, ele vai estar orando, e ele é para mim um vaso escolhido, vai lá, porque eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Olha as medidas, olha o direcionamento que Deus estava dando. Paulo seria um homem de Deus, que deveria conhecer o que era o sofrimento por causa do evangelho. E quando Paulo está dizendo a morte opera aqui, para que a vida opere aí, ele está fazendo menção ao seu chamado, menção às medidas que Deus havia dado para ele. Ele foi obediente, e através da obediência de Paulo, os gentios foram alcançados pelo evangelho do reino. Através da obediência de Paulo, os gentios foram alcançados, e aqui estamos nós. Você faz parte disso, eu faço parte disso. Então entenda no dia de hoje, obedeça às medidas que Deus está lhe dando. Obedeça às medidas que Deus está lhe dando. Use a madeira correta. Use a cor correta, o tamanho correto, o comprimento correto, a largura correta. E use as pessoas corretas. Use as pessoas corretas. Pare de andar com pessoas que vão acabar com o que Deus está fazendo. Pare de andar com pessoas que não acreditam naquilo que Deus tem na sua vida. Ande com pessoas que têm a mesma visão que você. Ande com pessoas que têm o mesmo propósito. É impossível você querer prosperar andando com pessoas que têm uma mente miserável. Porque prosperidade não começa no bolso, prosperidade começa na mente. É difícil você prosperar andando com alguém que está perto de você, que tem uma mente miserável, uma mente derrotada. É difícil você crescer na vida, viver os planos de Deus, ministeriais ou então físicos, não sei. Se você anda com pessoas que sempre te dão uma palavra de derrota, de que não vai dar certo, de que não é o momento, não é a hora, pare com isso. Como você vai crescer andando com gente assim? Como você vai obedecer à voz de Deus andando com gente desse jeito? Faça uma seleção na sua lista, no seu hall de amigos. As pessoas que estão do seu lado estão te apoiando ou estão te derrubando? Entenda uma coisa. Jesus andou por essa terra, operando milagres, você sabe da história dele, o ministério de Jesus. Uma grande multidão seguia ele. E a Bíblia diz que ele escolheu 70 discípulos. Dos 70 discípulos, ele escolheu 12 apóstolos. E dos 12 apóstolos, apenas 3 eram íntimos dele: Pedro, Tiago e João. Dos 12, Pedro, Tiago e João foram esses 3 que viram Jesus se transfigurar no Monte da Transfiguração. Foram esses 3 que viram Jesus se agonizar no monte do Getsêmani. Foram eles que viram as coisas mais profundas de Jesus. Se até Jesus, ele escolheu pessoas íntimas para andar com ele, você acha que deve andar com todo mundo? Você acha que deve estar ao lado de todo mundo, passeando com todo mundo, contando aquilo que Deus está falando, as medidas que Deus está te dando? Você nunca vai conseguir prosperar desse jeito. Eu deixo essa palavra para o teu coração, uma palavra de encorajamento no dia de hoje. Obedeça as medidas que Deus lhe deu. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a voz do Senhor. E não importe, ainda que para isso acontecer, você tenha que estar ao lado de 1, 2, 3 pessoas, não se preocupe. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. A sua fé é a vitória que vence o mundo. Então não se preocupe. Às vezes nós queremos quantidade e achamos que a quantidade está na vontade de Deus. Nem sempre. Gideão está com 32 mil pessoas, mas Deus disse: é muita gente. Eu vou levar você para ganhar essa batalha, mas com 32 mil pessoas não dá. E você sabe a história, é apenas 300 homens. Apenas 300 homens são escolhidos para acompanhar Gideão naquela peleja. A Bíblia está repleta de exemplos que nos mostram que pessoas de direcionamento, pessoas de medidas espirituais,
precisam estar acompanhadas de pessoas que vivam esse mesmo direcionamento, que ande nessa mesma fé e que creia naquilo que Deus está fazendo. Caso contrário, acabou. Por isso, no dia de hoje, eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Obedeça as medidas. Obedeça aquilo que Deus está falando com você. Obedeça aquilo que o Senhor está lhe direcionando, seja na sua casa, seja no seu ministério, seja na sua empresa. Você vai crescer, você vai prosperar, mas é necessário que você obedeça. Se livre de pessoas. Se livre dessas pessoas que estão matando o seu propósito, que estão matando aquilo que Deus está direcionando sobre a tua vida. Se livre dessas pessoas. Faça como Jesus. Ele vai ressuscitar a filha de Jairo, diz a Bíblia em Marcos capítulo 5. Quando ele chega na casa de Jairo, a casa está lotada. Jesus disse: a menina não está morta, ela dorme. A multidão começou a rir. Jesus colocou todo mundo para fora. Chamou apenas Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai. Apenas algumas pessoas puderam contemplar aquilo. Sabe por quê? Pessoas erradas vão matar um ambiente sobrenatural que está sendo construído sobre a tua vida. Pessoas certas vão edificar e prosperar aquilo que Deus está fazendo. Então pare de andar com esse tipo de gente e se prepare para contemplar o milagre de Deus sobre a sua vida. Obedeça às medidas, porque essas medidas vão trazer resultados, vão trazer bênçãos, vão trazer a presença de Deus, não só para você, mas para todas as pessoas envolvidas na sua vida. Se você crê no que eu estou ministrando, aonde você está, eu quero que você ore comigo. Levante a sua mão para o céu e peça para que Deus te ajude a obedecer essas medidas. E tome atitude de estar ao lado de pessoas corretas, pessoas que serão bênção de Deus na sua vida, pessoas que vão fazer crescer e não vão matar aquilo que Deus está fazendo. Ore comigo agora. Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu quero orar, Senhor, por essas pessoas que me assistem agora, homens e mulheres, meu Pai, de todas as partes, que nesse momento, meu Deus, entenderam que precisam obedecer às medidas que o Senhor está dando a elas. Elas precisam se levantar do medo, elas precisam tomar uma atitude. Elas precisam abandonar algumas amizades que estão destruindo o propósito do Senhor na vida delas. Por isso eu oro, Espírito Santo de Deus, alcança elas agora. Espírito Santo fortalece, Espírito Santo abre os olhos espirituais. Espírito Santo abre os olhos agora, no nome de Jesus, e ajude o teu povo a contemplar as medidas que o Senhor está dando, a contemplar a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, joga por terra agora. Joga por terra agora, meu Pai, todo desânimo, joga por terra todo cansaço. Porque existem pessoas, meu Pai, que me assistem agora, que elas tentaram por diversas vezes e sempre fracassaram. Porque estavam ao lado de pessoas erradas, mas nesse momento, assim como o Senhor disse para Pedro naquela manhã, volte para o mar e lança a rede do outro lado. E Pedro respondeu, eu vou fazer segundo a tua palavra. Essas pessoas vão recomeçar, ó Pai. Essas pessoas vão recomeçar. Pessoas vão investir novamente. Ele quebrou, meu Pai, por diversas vezes, mas ele vai voltar a investir agora, porque o Senhor está dando essa direção a ele. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar esse homem, eu quero abençoar essa mulher, e eu quero declarar, ó Pai, que a palavra do Senhor se cumprirá sobre eles. A palavra do Senhor se cumprirá, e o teu nome será glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Receba essa palavra no dia de hoje. Receba essa palavra, tome posse disso, em nome do Senhor Jesus. Obedeça as medidas. Eu quero aqui agradecer a minha participação e agradeço a toda a equipe maravilhosa da TV SimLab por essa grande oportunidade. Que Deus continue abençoando esse lugar onde vidas têm sido abençoadas através da TV SimLab. Que Deus abençoe ao pastor Tiago, que Deus abençoe ao apóstolo Wellington Brasa Viva,
Que Deus abençoe a todos os irmãos que nos assistem e fiquem agora com um videoclipe que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu sou a videira, vós os ramos, permaneça em mim, eu vos fortalecerei. Eu sou a videira, ramos, permaneça em mim, eu vos fortalecerei. Meu pai é um agricultor que a cada dia os limpará com a água da fonte da vida. E a cada dia os limpará com a água da fonte da vida. Permaneça em mim e eu em vós. Permaneça em mim e eu em vós. E darão frutos, e darão frutos para o meu reino. Ele é a água da fonte da vida. Meu pai é um agricultor e a cada dia os limpará. Cada dia os limpará. Meu pai é um agricultor e a cada dia os limpará com a água da fonte da vida. Permaneça em mim e eu em vós. Permaneça em mim